Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriele, seja bem-vindo ao Peixe Contemporâneo. Eu sei que eu já trouxe aqui o assunto soft power, mas dessa vez o soft power vai ser diferente. Alguns vídeos atrás eu trouxe o assunto soft power na Coreia, especificamente nos doramas coreanos, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o soft power mundial e o nascimento dele, né? Apesar de ser um tema muito presente na nossa cultura atual, o soft power surgiu pela primeira vez lá na década de 80 com um queridíssimo chamado Joseph Nye. Ele era um professor de Harvard e ele começou a teorizar que os países eles usavam da influência cultural deles para poder ganhar força mundial aí, para poder pegar o carisma do público, né? E só em 2004 ele resolveu ali fazer um livro chamado Soft Power e os Meios para o Sucesso na Política Mundial. O Nye falava que existiam três pilares muito importantes para que o Soft Power ele permanecesse ativo, né, para que ele pudesse existir. O primeiro era o cultural, o segundo era os valores políticos e o terceiro era a política externa. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre cultura. Se você colocar no Google qual é a definição de cultura, vai estar lá assim: cultura é o complexo de atividades, instituições, padrões sociais ligados à criação e difusão das belas artes, ciências humanas e afins. Ou seja, gente, a cultura é tudo que você faz na sociedade. A sua música é cultura, o seu desenho é cultura, o jornal que passa na sua televisão é cultura, o almoço que você come com muita frequência é cultura. Tudo que está em torno da sociedade é cultura, tá? Algumas culturas são boas, outras ruins, mas definitivamente todos os povos do mundo possuem cultura. Se vocês observarem, eu vou colocar aqui na tela algumas imagens que representam a cultura ao longo aí do mundo. Vocês vão ver que tem, por exemplo, um autorretrato da Tarsila do Amaral. A gente vai ter também o Mickey, vai ter o símbolo da Disney, a gente vai ter também as máscaras de carnaval, vamos ter a banderola de São João, mas acima de tudo, o que eu quero mostrar para vocês é especificamente esse carinha aqui chamado o Papai Noel da Coca-Cola. Pode parecer que ele é só mais um Papai Noel, né, dentre tantos, mas na verdade esse carinha aqui, ele revolucionou a indústria do marketing mundial e a forma como a gente vê o Natal hoje em dia. Existem histórias de que o Papai Noel, né, que é o São Nicolau, ele era um cara da igreja e ele tinha muito dinheiro, era um cara muito afortunado. Os pais deles morreram e deixaram muito dinheiro para ele. Então ele resolveu sair distribuindo presentes de Natal para crianças carentes. O que acontece é que ele saía por aí distribuindo com a batina da igreja católica, né? Aquele vestidinho marrom que tem um negocinho aqui, um lacinho aqui do lado. Porém, algumas pessoas também representavam o Papai Noel como um duende, assim, um cara vestido de verde. Então, muitas vezes o Papai Noel ele era representado por um cara muito alto, vestido de verde, e às vezes por um cara vestido de batina da igreja. Só que muitas décadas depois, um desenhista resolveu fazer o Papai Noel como ele imaginava, que era um carinha um pouquinho mais gordo, com a roupinha vermelha e aquele Papai Noel que a gente já está mais acostumado hoje em dia de ver. Muitos anos depois, na década de 30, a Coca-Cola resolveu fazer uma campanha publicitária e contratou um outro desenhista que se inspirou nesse primeiro desenhista. Então, ele acabou pegando essa imagem do Papai Noel mais gordinho, mais fofinho, de roupa vermelha, né, que representasse também a Coca-Cola, e colocando nessa campanha publicitária. A campanha ela fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, e essa imagem do Papai Noel ela ficou tão conhecida que hoje em dia a gente acha que o Papai Noel sempre teve essa imagem do Papai Noel vermelho, gordinho, fofinho, mas a verdade é que esse Papai Noel é o Papai Noel da Coca-Cola. O Papai Noel do início era totalmente diferente. Então, esse é um exemplo de soft power que funciona na prática, que pode mudar culturas aí ao redor do mundo inteiro, tá? É muito importante que a gente entenda que o Brasil, ele nasceu de povos indígenas. E os portugueses chegaram aqui, né, usurpando esse lugar desses povos. A partir do momento que os portugueses eles se tornam independentes e o Brasil se torna Brasil, a gente começa a querer ter esse sentimento de nacionalidade, de pertencimento a algum lugar.
Porém, a gente não queria vender essa imagem de selvagem, que era como muitos ainda achavam que nós éramos. Afinal de contas, nós descendemos dos indígenas, dos povos que têm aí origens um pouco mais tribais, que têm rituais e uma cultura totalmente diferente dos povos europeus. Então eles queriam vender uma imagem mais civilizada, se assim a gente pode chamar, do povo brasileiro. Então a gente tem esse marco quando o JK, né, resolve fazer aquela grande construção lá de Brasília e fazer a cidade do futuro em 50 anos em um. Quando a bossa nova ela explode fora do Brasil, inclusive até hoje, no Japão é muito comum que eles escutem bossa nova, é um gênero musical que hoje em dia é mundialmente conhecido e que muitas pessoas nem sabem exatamente que veio do Brasil. E existe aí também algumas fofoquinhas no meio da bossa nova, né, no meio dessa grande era de exportação da cultura brasileira. Eu vou colocar aqui na tela imagem de algumas pessoas e eu quero que vocês falem quem exatamente é quem, tá? Esse daqui do meu lado é o Vinícius de Moraes, é um grande poeta, escritor e também foi um dos grandes nomes da bossa nova. Esse daqui é o Tom Jobim e temos tantos outros aí também que são conhecidos pela bossa nova, mas tem um especificamente que eu nunca tinha ouvido falar e vim conhecer esse ano, que é esse carinha aqui, o Johnny Alf. Johnny Alf, eu vou contar bem resumidamente a história dele, mas eu pretendo fazer um vídeo sobre. Foi um cara negro de família pobre que a mãe trabalhava em casa de família e ele meio que foi adotado de coração por essa família. E essa família ela deu todo o suporte educacional que uma criança precisava para ser uma pessoa importante na vida. Porém, o Johnny Alf, ele tinha especificamente o dom da música. Ele sabia tocar, ele aprendia muito rápido as músicas e ele se tornou professor de piano logo muito cedo, aos 9 anos. Quando ele cresce, ele se torna esse cara muito importante no Rio de Janeiro, porque ele começa a pegar o tom do blues e do jazz e misturar com música popular brasileira, ou seja, com samba, com outros ritmos populares que se escutava por aí pelas esquinas. E sendo amigo de Tom Jobim, ele ajuda aí, ele começa meio que um novo movimento, se podemos assim dizer, né? Que é esse movimento de misturar música popular com música clássica. O que acontece é que quando o Brasil estava nesse processo de vender a bossa nova para o exterior, o Johnny Alf foi excluído desse grupo de pessoas seletas que poderiam ir para o exterior para divulgação da bossa nova. Existe aí uma controvérsia em dizer que ele foi o criador da bossa nova ou não. Muitas pessoas acham que o Johnny Alf foi o criador de fato e que esse lugar foi usurpado. Então existe aí muitas controvérsias. Mas se tem uma coisa que a gente sabe e que é um fato é que o Johnny Alf realmente se tornou um cara muito menos conhecido do que o Tom Jobim e o Vinícius de Moraes e tantos outros nomes que a gente conhece como percussores da bossa nova. Tanto os animes quanto os mangás fazem parte desse soft power e você consegue ver claramente como que pode funcionar. O Japão é um país tão diferente do Brasil e ainda assim consegue estar tão perto do Brasil no quesito cultura. Hoje em dia, se a gente pode comer, se a gente pode ir ali na esquina e comprar comida japonesa, se a gente pode ir, por exemplo, para o Festival de Cultura Asiática que tem aqui em Salvador, é graças a esse soft power que cresceu muito e que ainda vem crescendo bastante aí com a cultura de comida, com a cultura de animes, com a cultura de mangás e com a cultura da música também, né? O J-pop já foi aí um dos maiores ritmos musicais, à frente inclusive do K-pop. Bom, a gente vai falar agora sobre o segundo pilar do soft power, que são os valores políticos. A gente tem aqui na tela, peraí, gente, que a luz tá estourada aqui. 2 horas depois. Os valores políticos são ideais e valores como a democracia, direitos humanos e governança transparente. Podem inspirar e atrair outros países. É muito importante que a gente entenda que nessa imagem aqui não existe apenas pessoas que respeitam a democracia, tá? Muito menos que tenham uma governança transparente. Mas
Ainda assim, são figuras políticas muito importantes para a cultura mundial, para as políticas, né, que vão vir ainda por aí. Como, por exemplo, o governo do Lula vai inspirar muitos países aqui da América do Sul, com certeza. O governo do Martin Luther King, por exemplo, também inspira até hoje vários outros movimentos negros ao redor do mundo. A gente tem o Mussolini, a gente tem o Hitler, a gente tem o Nicolás Maduro, o Kim Jong-un, temos também o Tiririca, temos o Igor Canário, que é um cantor aqui que se auto-intitula o Príncipe do Gueto, aqui em Salvador, que se tornou, se eu não me engano, deputado há alguns anos atrás. Então a gente tem várias figuras aqui. A Malala, que não é a Malala dos Estados Unidos, tá? É outra Malala. Mas nós temos várias figuras que influenciaram e ainda vão influenciar vários outros governos, tá? E que não necessariamente vai ser uma influência boa, mas o soft power ele trabalha nesse pilar da influência. Então, a partir do momento que eu sou um governante, eu vou te influenciar, independente se vai ser bom ou ruim. Aí agora a gente vai falar sobre a democracia, né? Que é a política externa. Democracia não, desculpa. A diplomacia, que é a política externa. A maneira como um país conduz sua política externa, incluindo seu compromisso com questões globais e sua disposição para cooperar, pode aumentar sua atratividade. Se vocês não conhecem a imagem desse cara aqui que eu tô colocando aqui, é o cara que inclusive ganhou a carinha dele estampada na moeda de 50 centavos. O nome dele é o Juca Paranhos, mais conhecido como Barão do Rio Branco. O Juca Paranhos, ele era filho de um visconde, tá? Então, quando o pai dele vai para a Guerra do Uruguai, ele leva o filho para poder ver, né, como funcionava tudo lá. Quando ele volta estudando um pouco mais sobre as questões políticas brasileiras da época. E ele vai estudar nas melhores escolas do Rio de Janeiro, vai estudar nas melhores escolas de São Paulo também, vai para a cidade de onde os Beatles surgiram e ele viaja também o mundo inteiro colecionando mapas do Brasil e notícias sobre o Brasil. Quando ele volta um diplomata formado em história, pronto para conseguir as nossas terras. Afinal de contas, a gente estava ali naquela época de conseguir território. E de todos os territórios que o Brasil conseguiu, apenas um, pelo menos depois do Brasil República, né? Apenas um território foi conseguido de maneira de guerra. O restante, que foi a Guerra do Uruguai, o restante foi toda a partir da diplomacia, graças ao Juca. Bora lá pro soft power versus hard power. Qual é a diferença e o que esses dois termos têm em comum? Enquanto o soft power significa poder suave, o hard power significa poder forte, né? O poder bélico, o poder das armas, o poder da guerra. Enquanto o soft power é a Fátima Bernardes conversando com sua mãe na sua sala de jantar e o William Bonner contando pro seu pai como a gasolina subiu e a inflação tá lá em cima, o hard power é a polícia militar entrando na sua casa e quebrando tudo, quebrando seu cachorro, quebrando a sua árvore de Natal, é fazendo estardalhaço. O soft power e o hard power, embora sejam muito diferentes, ambos se completam, tá? Ambos se completam e um anda do lado do outro. Inclusive, eles trabalham melhor junto. É muito importante que para um país poder ter poder mundial, ele também tenha um soft, tá? Como os Estados Unidos, por exemplo, faz. Enquanto os Estados Unidos é dono das maiores indústrias da música e do cinema mundial, ele também é um dos maiores financiadores das guerras, tá bom? Inclusive o próprio Barack Obama, que era um dos grandes nomes da política americana, onde a gente entendia ele como um grande democrata, né? Um cara que respeitava os direitos humanos e os direitos dos americanos, foi um bom presidente sim, só que para eles, para os americanos. Para o pessoal do Oriente Médio não foi tão bom assim não, tá? O que necessariamente é o soft power? Tem várias imagens que eu quero que vocês tentem identificar quem é quem aqui. Vou dar 3 segundos, tá? 2, 3. Acabou-se. Basicamente, o que a gente tem aqui é várias figuras, vários produtos da indústria de vários países diferentes. A gente tem aqui, por exemplo, o Goku, que é do Japão. A gente tem a Beyoncé, que é dos Estados Unidos. A gente tem os Revengers e também a Liga da Justiça, que também é dos Estados Unidos. Temos o RBD aqui, na época que eles estavam no auge do sucesso, com uma foto com o presidente da época, que era o Lula. A gente tem também a Turma do Chaves, só que essa é a versão animação, que é do México. Então a gente tem vários países aí, inclusive a Pucca, gente. Vocês sabiam que a Pucca é coreana, não é chinesa? Eu jurava que a Pucca era chinesa. A gente tem várias personalidades, vários produtos da indústria aqui nessa única foto, e eu tenho certeza que você conhece pelo menos um deles. Pois
Conta só. Eu falei, mas eu queria, antes de mais nada, poder colocar aqui o vídeo que eu fiz com a minha turma, com o meu grupo, né? Que foram um grupo de 3 pessoas, eu, Luna e Pedro. E eu achei muito interessante esse tema, a gente tinha escolhido ele para apresentar em sala, mas eu achei tão interessante. E o vídeo que a gente fez, tipo uma sketchzinha do Porta dos Fundos, ficou tão cringe e engraçado ao mesmo tempo, que eu resolvi colocar aqui para vocês assistirem. Então, eu agradeço a participação da minha equipe e, sobretudo, eu agradeço a paciência de vocês de estarem aqui escutando um pouquinho sobre o Soft Power mais uma vez. E fiquem aqui com o meu vídeo maravilhoso. Por enquanto é só, e até a semana que vem. Depois me conta aqui o que vocês acharam do vídeo. Boa noite. Golpe de Estado ou revolução? Os militares tomaram o poder, justificando uma possível ameaça comunista. Ranelli Mazzilli toma conta do poder temporariamente. E em breve, Castelo Branco deve se apresentar para a posição. João Goulart foi exilado e não temos maiores informações sobre onde se encontra. Os principais objetivos dos militares é restaurar a disciplina e a hierarquia nas Forças Armadas. Pelo amor de Deus, desligue esse celular. Oi, pode falar. Sim, Estados Unidos e Vietnã? Entendi. Mas você tem certeza, né? Você sabe que a gente aqui tem compromisso com a verdade. Não, tudo bem, eu confio em você, tudo bem. Tá bom, querido, muito obrigada. Ai, meu Deus. Desculpa, gente, peço desculpas ao nosso público, mas temos uma notícia de última hora e, é claro, exclusiva. The Girl from Ipanema ganhou o prêmio de álbum do ano, superando os Beatles, Chuck Berry e, é claro, Johnny Cash. E o que é que isso tem a ver com os Estados Unidos e Vietnã? É verdade, tem isso. Estados Unidos bombardeou o Vietnã, uma coisa assim. Não me recordo muito bem. Bem, temos o áudio de um dos governantes que se encontrava no ato. Confira. Isso aqui é um país governado por comunistas, traficantes e vagabundos. Cadê aquele filho da p*** do João Goulart? Agora vocês da imprensa ficam lá, tirando fotinha dele. Ai, Jango, foi pra China e acabou com a fome. Agora me diz, cadê ele, os amiguinhos dele, para lutar contra essa corrupção, contra essa degradação dos ideais da família, para restabelecer a força dos nossos homens ali de frente? Vocês pagam impostos para sustentar esse tipo de gente, igual a Olga Benário. Esse Getúlio mandou ela grávida para o campo de concentração. Se o Carlos Prestes está preso até hoje. Eu quero saber quem é que vai tomar conta desse país que nem homem. Essa coisa comunista de dizer, enganar a gente que vivemos em um país maravilhoso. Isso é uma falácia criada pela bicha enrustida do Tom Jobim, que cantava Ipanema é tão legal, o meu pai é general. São essas nossas informações disponíveis. A Segunda Guerra Mundial continua pelo globo inteiro. Getúlio Vargas declarou guerra contra a Alemanha nazista e a Itália fascista. O cenário é diferente no Oriente. O Japão avança suas tropas para todas as direções, com uma força avassaladora que só cresce cada vez mais. A soberania japonesa se tornou uma questão de tempo. Por sinal, vocês podem até checar alguns dos feitos deles no filme Momotaro no Umiwashi. Foi de lá que tiramos nossas informações. O lançamento do Astro Boy também foi um grande sucesso no país e no mundo inteiro. A última notícia é que os Estados Unidos se rendeu pedindo misericórdia aos japoneses, receoso que eles utilizassem o Astro Boy e o Goku na guerra. O Brasil teve 2 navios bombardeados na costa de Sergipe e da Bahia por um submarino nazista. Zé Carioca e Carmen Miranda, que estavam no navio, sobreviveram. E você, já foi pra Bahia? Não.
Hoje, às 9 da noite, não perca! Pato Donald se aventurando na Alemanha nazista. Quer saber como ele se meteu aí? Então continue com a gente! Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral. Boa noite. Boa noite. Estou cansado de ver meu povo sofrer. Meu povo tão sofrido, povo. Hoje, as políticas não olham mais para o que importa de verdade. Hoje nós perdemos tempo nos esforçando com coisas banais. Pretendo melhorar, sim, o nosso cenário internacional, sim, verdade. O Brasil será hexacampeão, finalmente. E não só isso, claro, não só isso. Vou trazer o Grêmio para casa. Em nome da Anitta, claro. Pretendo também melhorar a educação. Hoje as escolas focam muito em teoria, muitas letras, muitas coisas. Não tem como gerar renda para as nossas crianças, na verdade. Por isso, vamos estrear o programa Menos Livros, Mais Telas, onde a gente visa aprender as dancinhas do TikTok, claro, que estão bombando para poder monetizar os seus vídeos. Vote Conceição para menos educação e mais monetização. Obrigada. A cidade de Brasília ficou pronta em impressionantes 41 meses, assim como também nosso JK abriu fábricas multinacionais. Junto com elas, uma nova empresa estatal promissora, a Petrobras. Mas não é só isso, é claro. O primeiro título da Copa do Mundo finalmente chegou com Zagallo, Garrincha e Pelé e outros guerreiros que se esforçaram muito por isso. A emoção de nossas crianças foi tamanha com a primeira estrela na camisa que até a taxa de mortalidade abaixou. Tá, entendi. Gente, uma notícia urgente. Os japoneses vão atacar a base de Pearl Harbor agora. Mas essa não é a nossa base? Tivemos problemas técnicos durante a programação do jornal Soft News. Voltaremos amanhã com mais informações para vocês. Porém, não saiam daí. Fiquem com Ash e sua turminha em Pokémon. Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual? A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar um Pokémon e com o meu poder